Oi, gente! Aqui é a Carol e seja bem-vindo a mais uma aula de geometria. E hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre unidades de medida de comprimento. Hoje vamos aprender a fazer a transformação com números decimais, que são aqueles números que possuem vírgula. O processo é o mesmo, a única diferença é que agora a vírgula tem que ficar na casa que a unidade de medida está sendo representada. Por exemplo, na letra A temos 5,6 quilômetros. Então, o número 5, acompanhado da vírgula, vai ficar na casa do quilômetro. Então, aqui nós vamos colocar 5 e a vírgula na casa do quilômetro. O número 6, que está à direita da vírgula, vai ficar uma casa à direita, no caso, na casa do hectômetro. Lembrem-se sempre que a vírgula acompanha o número que está antes dela, no caso aqui, o 5. E vamos transformar esse número para metros. Então, eu vou preencher com zeros a casa do decâmetro e do metro, que não tem número nenhum. Agora, eu só preciso movimentar a minha vírgula. Se eu deixar a vírgula aqui onde está, caracteriza que esse número ainda é quilômetro. Então, essa vírgula não pode ficar na casa do quilômetro. Se eu estou transformando de quilômetro para metro, eu tiro a vírgula da casa do quilômetro e coloco na casa do metro. Se você observar, a vírgula foi para o final de um número. Toda vez que temos uma vírgula no final de um número, ela não precisa ser representada. Então, 5, 6, 0, 0 e vírgula, você pode eliminar essa vírgula e vai ficar 5.600. Assim, sem necessidade de colocar a vírgula no final do número. Vamos para o exemplo da letra B. 1,3 metros. Então, o número 1, acompanhado da vírgula, vai ficar na casa do metro. O 3, que está à direita da vírgula, vai ficar na casa à direita do metro, que no caso é a casa do decímetro. Temos que transformar este número para milímetro. Então, vamos preencher com zeros a casa do centímetro e do milímetro. Mais uma vez, vai acontecer como a letra A. Se eu deixar a minha vírgula aqui, isso caracteriza que eu estou falando de metro, quando, na verdade, eu tenho que falar agora de milímetro. Então, eu vou retirar essa vírgula daqui e passar para a casa do milímetro. Mais uma vez, ela ficou no final do número. Então, eu não tenho necessidade de representá-la. O meu número vai ser 1.300 milímetros. Na letra C, temos 0,4 centímetros. O zero acompanhado da vírgula vai ficar na casa dos centímetros. E o 4, que é um número que estava à direita da vírgula, vai ficar na casa à direita do centímetro, que é a casa dos milímetros. E agora temos que transformá-los em metros. Reparem que a casa do metro está à esquerda agora. Ainda assim, eu vou preencher com zeros. Como eu disse nas letras anteriores, se a minha vírgula permanecer aqui, caracteriza que eu tenho centímetros. E eu não passei para centímetro, eu passei para metro. Então, a minha vírgula vai sair daqui e ir para a casa onde eu estou transformando, que é o metro. Sendo assim, repara que dessa vez ela não ficou no final do número, e sim no início. Ela ficou no primeiro algarismo. Aqui eu não posso eliminar a vírgula deve permanecer. Então, o meu número é 0,004.
Na letra D, temos 2,1 metros. Então, eu vou colocar o 2 com a vírgula na casa do metro. O 1 está à direita da vírgula, então aqui também eu coloco na casa à direita do metro. Vamos transformar para quilômetros. Preencho com zeros até a casa dos quilômetros. E mais uma vez, a minha vírgula não pode ficar na casa do metro. Ela tem que ficar na casa aonde eu estou transformando, que no caso é a casa do quilômetro. Então, o zero vai acompanhar a vírgula e não mais o 2. Mais uma vez, temos um número com vírgula no início e não podemos eliminá-la. Então, o nosso número será 0,0021 quilômetros. Reparem que quando eu passo de metro para quilômetro, como o quilômetro é uma unidade de medida muito maior que o metro, a tendência é ele diminuir o número. Então, aqui eu tinha 2 inteiros, agora eu não tenho nenhum inteiro. Na letra E, eu tenho 1,253 quilômetros. Então, no caso, eu vou colocar o 1 acompanhado da vírgula na casa do quilômetro. Agora, o 2, o 5 e o 3 estão em casas à direita da vírgula. Então, eu vou colocando um em cada casa. O 2 na casa do hectômetro, o 5 na casa do decâmetro e o 3 na casa do metro. Repara que ele quer que eu transforme de quilômetro para decâmetro. Então, eu vou tirar a minha vírgula da casa do quilômetro e vou colocar na casa do decâmetro. Desta vez, nem zeros precisou de eu acrescentar. Por quê? Porque o meu número já estava completo em todas as casas que haviam necessidade da vírgula. Então, assim, transformando, nós temos 125,3 decâmetros. Vamos para a letra F. 2,31 metros. O 2 acompanhado da vírgula fica na casa do metro. O 3 e o 1 vão ficar nas casas à direita. O 3 na casa do decímetro, o 1 na casa do centímetro. E eu tenho que transformar de metro para decímetro. Então, retiro a minha vírgula da casa do metro e coloco na casa do decímetro. Também não precisei acrescentar zeros nesses exemplos. Então, vão ficar 2 e 3, formando 23 inteiros, 1 decímetros. Bom, e essa foi a nossa aula sobre transformação com os números decimais no mesmo modelo da última aula, em que a gente não precisa fazer as contas de multiplicação ou divisão, basta usar a tabela. Eu espero que você tenha gostado, que tenha aprendido. Se cuide e fique bem.